Como a gente anunciou no começo do programa, hoje a gente vai falar que com a mudança no clima e a chegada desse período chuvoso, a atenção ao bem-estar e saúde dos nossos pets também devem ser observados. Os cuidados e essa atenção devem ser redobrados para que os animais de estimação não desenvolvam infecções respiratórias, viroses e até gripem. Aí pode aparecer coriza, secreção nasal e nos olhos, além de conjuntivite e tosse. Esses são os principais sintomas que incomodam, por exemplo, os animais que estão com infecção respiratória, assim como acontece na gente. Mas o que fazer para a gente reforçar a imunidade dos pets nessa época? É o que a gente vai saber agora, conversando aqui com o veterinário, doutor Icro Duarte, que eu disse que é nosso parceiro, nosso amigo que está sempre aqui com a gente. Tudo bom, doutor Icro? Tudo bem, Shirley, e você, como é que tá? Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a você. Bom dia. E aí, a gente sabe que as viroses, a gente já diz assim, aí mudou o tempo, a gente também já começa a aparecer as alergias, as infecções, né? As viroses, isso acontece com nós humanos, mas também acontece com os nossos animais, né? Por isso a gente tem que estar atento também, porque pode, assim como incomoda a gente, incomoda também os bichinhos, né, doutor? E aí eu queria que o senhor explicasse, que você começasse falando sobre os principais problemas que podem ocorrer, né, nesse período mais úmido. Sim, nós temos diversos problemas aí nesse período chuvoso aqui na nossa cidade. Infelizmente, o Brasil ainda é um país com problemas de sanidade, né, de sanitários, na verdade. Então, a gente acaba tendo os pets também, por exemplo, você falou agora há pouco da dengue, é um problema de saúde pública, né? E algumas viroses também são para os animais. Então, a gente tem a parvovirose e a sinomose, que basta esse período chuvoso, a gente já sabe, tem sempre, mas até no meio do ano também, aí quando tem alguma chuvinha na cidade, a gente já sabe que no dia seguinte a clínica vai encher de cachorrinhos, principalmente filhotes, ou que estão com a vacinação atrasada, com essas viroses. Né? Por que elas surgem mais nesse período, doutor? Principalmente por conta do nosso clima não, mas por conta das temperaturas mais amenas nessa época do ano. Que é propício para o desenvolvimento propício para o desenvolvimento das doenças pelos pets e para a permanência do vírus no ambiente também. Então, o nosso solzão aqui, que a gente reclama tanto, mas ele ajuda a gente também a acabar matando os vírus na época mais quente do ano. Já nesse período chuvoso, os vírus conseguem permanecer mais tempo no ambiente e aí eles se disseminam mais facilmente. Tá, você estava citando aqui as duas principais, você pode continuar, né, para a gente saber o que acontece mais nesse período. Então, a gente tem as viroses causadas por vírus para cão, que é a parvovirose e a sinomose, que mais acontece. Também temos a leptospirose para áreas alagadas, que sofrem com enchente, que é a doença transmitida pela urina do ratinho também. Mas a gente acaba tendo também mais infestação de carrapato, pulga, desenvolvimento de mosquitos e flebótomos, né, que são transmissores de girofilariose e leishmaniose, que é o calazar, tão temido e bastante importante. Então, nessa época do ano, todas as coisas que a gente teme ao longo do ano, nessa época do ano, elas se tornam mais frequentes. Vem à tona, né? Vem à tona. E os bichinhos, eles podem apresentar também alergias respiratórias por conta dessa mudança, como a gente tem, né? Eles apresentam também, doutor? Sim, apresentam sim. A gente tem aí uma bactéria chamada Bordetella, que é uma das principais causadoras de gripe nos cães. Já nos gatinhos, a gente tem um complexo respiratório, que são vários patógenos, vários micro-organismos que podem causar também infecções respiratórias e, como você citou no começo da entrevista, afecção nos olhos, também secreção ocular, secreção nasal, pode causar espirros. Então, a gente tem também, pode ter animais que são alérgicos também durante esse período de chuva e acabam contraindo uma espécie de alergia. Também tem patógenos que causam gripe mesmo, tanto nos cães quanto nos gatos. Tá certo. Você falou aí de alguns sintomas, como a gente viu, a gente tem que ter mesmo essa atenção redobrada, porque são muitos problemas que podem surgir. Você citou alguns. O que mais pode acontecer? Nossos bichinhos, eles podem ficar indispostos, já é um sinal de alerta, podem perder o apetite. O que mais ocorre, doutor? Sim, os sintomas, eles são bem variáveis. Podem ficar mais indispostos, mais apáticos, perder apetite, ter vômitos, ter diarreia também. Podem até ficar também, em alguns casos, um pouco mais preguiçosos por conta do climazinho frio, que isso não é doença, isso é comum acontecer mesmo. Mas também a gente pode desenvolver alergias de pele também, né? Eu falei de respiratório, mas a gente também pode desenvolver alergias de pele também. Os cães podem desenvolver, os cães e gatos.
até dermatite também, que são inflamações, feridas na pele causadas muitas vezes por excesso de umidade, ou porque pegou chuva, ou porque banharam e acabou por esse tempo frio, o pelo não secou tão certamente, então acaba que a pele fica mais propensa a desenvolver certas alergias, certas inflamações. E algumas dessas doenças têm alguma relação, assim, não que sejam ligadas diretamente, mas são mais propícias a aparecerem em determinados tipos de raça? Você citou os problemas respiratórios, né? Isso. Então, eu acredito que nesse caso, aqueles cachorrinhos que a gente já sabe que já tem naturalmente esses problemas, tem que ter essa atenção redobrada. Sim. No caso dos problemas respiratórios, a gente tem aí as raças mais que a gente chama de braquicefálicos, que são aqueles que não têm muito focinho. No caso de cães, a gente tem Shih Tzus, Bulldogs, Pug. No caso de gatinhos, a gente tem a raça persa, que praticamente não tem focinho. Eles sofrem mais por esses problemas respiratórios. E já nos problemas de pele, a gente tem também o Shih Tzu, mas o Golden Retriever também sofre bastante com alergias de pele. O Bulldog também, os Lhasa Apso, todos esses que têm uma pelagem mais frondosa, uma pelagem mais fechada, eles acabam podendo sofrer mais com excesso de umidade e desenvolvimento de uma alergia, de uma dermatite de pele. Vamos falar então dos cuidados físicos que a gente deve ter com os nossos bichinhos. Você falou muito que está relacionado à questão do ambiente em si, que fica mais úmido e assim mais propício ao desenvolvimento, né, de vírus. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter com o ambiente que os nossos animais vivem, doutor? Certo. Então, assim, a gente tem que, claro, aquela premissa de sempre. Cartãozinho de vacinas atualizado, vacina de virose, antirrábica, gripe, que a gente tem uma vacina de gripe contra esse patógeno que eu falei, que é a bordetela, vacina de giardia também, carrapaticida sempre em dias, coleirinha repelente de mosquito também, mas fisicamente no ambiente, o que é que a gente pode fazer? Tá num dia mais chuvoso, meu pet está mais sujinho, o dia está mais frio, tenta não banhar naquele dia se for banhar em casa ou levar para o pet shop para banhar mesmo no banho-tosa, por profissionais que a gente consegue ter essa dinâmica por causa dos aparelhos que o pessoal usa, né? Mas também fazer limpeza do ambiente. Claro que a leishmaniose é uma doença transmitida por mosquito, mas que se desenvolve no ambiente. Então, se tem árvores que caem frutos, folhas, também fazer essa limpeza. Fazer uma inspeção no próprio animal, saber se não está com carrapato, alguma coisa. Então tem alguns cuidados que são muito de inspeção do tutor e de cuidados em limpeza da casa mesmo. Tá, então só para a gente encerrar, a gente queria saber também o que a gente pode fazer para reforçar a imunidade, para que eles fiquem mais fortes para enfrentar essa época. Pronto. Alimentação, premissa básica. Alimentação de qualidade, balanceada, com uma ração, seja por ração ou seja por alimentação natural também. É ideal fazer sempre dentro do balanceada e de qualidade, né? Além de ração, a gente tem nutracêuticos, que são suplementos que têm ação de fortalecer o sistema imunológico. Igual a gente vai na farmácia, compra uma vitamina C, compra alguma coisinha, a gente também tem isso para os pets. Então, conversar com o veterinário que acompanha o seu animal e falar que queria fazer um reforço na imunidade desse animal. Normalmente a gente prescreve um nutracêutico que tem eficácias bem comprovadas dentro do sistema imune dos animais. Tá certo, doutor Icaro. Obrigada pela sua participação, sua disponibilidade sempre de estar aqui com a gente. Tá aí dicas importantes, né? Não só a gente, mas os nossos bichinhos também precisam ter esse reforço para enfrentar esse período. Eu que agradeço, Shirley. Agradeço a você, a toda a produção pelo convite, pela parceria. Conte comigo sempre que precisar e levem seus pets ao veterinário com frequência. De cada 6 meses, a cada 4 meses, olhem o cartãozinho de vacina. Preocupação com os pets não é só saúde dos pets, é saúde humana também. Verdade. Tá aí, gente, nossa dica maravilhosa, as nossas dicas de hoje do nosso amigo Pet, tá bom?